Olá, crianças! Que bom estarmos juntos novamente para dar continuidade à nossa história, como é Deus. No último capítulo, nós falamos sobre 3 passos que a gente precisa dar para o plano de Deus se cumprir na nossa vida, para Deus nos guiar de acordo com o que Ele tem. Mas antes desses 3 passos, temos que nos decidir. E que decisão é essa? Abrir o nosso coração para Jesus ser o nosso Salvador. Reconhecer que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E aí sim, vem os 3 passos, que são ler a Bíblia, né? Ler a palavra de Deus, orar, que significa conversar com Deus, e também perguntar, falar com outras pessoas, pessoas que podem nos dar bons conselhos, nossos professores de escola dominical, nossos pais, os líderes da igreja, os pastores, pessoas que podem te auxiliar a entender qual é o plano que Deus tem para a sua vida. Estão lembrados? E hoje nós vamos continuar um outro capítulo. E nesse outro capítulo nós vamos falar sobre um personagem bíblico muito conhecido, José. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, né? José, quando ele tinha 17 anos, ele estava passando por uma fase na família em que a família, os irmãos dele tinham muitos ciúmes dele, né? Achavam, né, que ele tinha mais atenção do que eles. Essa coisa de ciúme é complicado, né, crianças? A gente pode cultivar esse sentimento, porque esse sentimento não é um sentimento positivo, é um pensamento, né, e sentimento negativo pra gente. E sabe o que aconteceu? Esse sentimento ruim que os irmãos tinham por José acabou dando vários desdobramentos na vida de José. Sabe qual foi o primeiro? Os irmãos dele, uma vez, estavam no campo trabalhando. Quando José chegou, eles armaram um plano para matar José, para acabar, porque na cabeça deles, se José desaparecesse, né, saísse do meio deles, tudo estava resolvido, porque todos eles tinham ciúmes de José. Só que alguns irmãos não concordaram com isso, né, e resolveram jogá-lo dentro de uma cisterna que estava assim seca, não tinha água naquela cisterna. E José ficou ali. Mas nisso estava passando uma caravana desses viajantes, né, de mercadores, que estavam indo para uma outra cidade. E aí um dos irmãos falou: por que a gente não vende José? Vende nosso irmão. E aí eles venderam José, sabe por quanto? 20 ciclos de prata. Foi o valor que a vida de José teve para eles. E José tinha uma túnica que o pai, né, o pai dele, Jacó, tinha dado para eles. E, aliás, os irmãos, né, tinham horror a essa túnica, não gostavam, né, tinham ciúme e inveja dessa túnica também. E aí eles pegaram essa túnica, mancharam com o sangue de um animal, e quando voltaram para casa disseram para o pai que uma fera tinha atacado José, quando na verdade José tinha sido vendido pelos próprios irmãos. E José foi levado como escravo para o Egito, uma terra muito distante de onde ele morava com a família dele. Ele foi para lá. Chegando lá, José era escravo, então não tinha domínio sobre a própria vida dele, né? Então José foi parar em vários lugares, e num desses lugares acusaram José de algo errado, mas ele não tinha feito nada de errado. Pelo contrário, José era muito correto, muito certinho. José, ele seguia Deus, então ele fazia tudo correto. E aí, nessa de ter sido acusado de algo que ele não fez, José foi parar, sabe aonde? Numa prisão. Ele foi parar numa prisão. E você deve estar pensando assim: nossa, que coisa injusta, se ele nada fez.
né? Por que ele foi parar lá? E quando chegou nessa prisão, José interpretou os sonhos de umas pessoas que estavam ali. E uma dessas pessoas, quando saiu, né, falou, antes de sair, falou assim, ó, eu vou me lembrar e vou falar lá fora sobre você. Só que você acha, criança, que essa pessoa lembrou de José? Não lembrou de José. José ficou esquecido. Aí você pensa assim, caramba, quantas coisas erradas estão dando na vida de José? Os irmãos tinham ciúme dele, os irmãos planejaram matá-lo, depois resolveram vendê-lo e ele foi parar como escravo numa terra muito distante da casa dele, ficou longe da família, longe do pai que ele tanto amava, do pai que tanto tinha apreço por ele, né? Deve ser horrível você ser arrancado assim da sua família de repente. Lá ele foi acusado de algo errado que ele não tinha feito e foi parar na prisão. Só coisa ruim na vida de José, não é verdade? Então de repente você fala assim, tudo está dando errado, mas e o plano de Deus para a vida de José? Aí é que tá, gente. Vamos lembrar um versículo que a gente já leu aqui em outros capítulos, que fica lá em Romanos 8. E esse versículo diz, no versículo 28, no capítulo de Romanos 8, diz o seguinte, sabemos, acompanha comigo, sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que engraçado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até essas situações desagradáveis estavam então contribuindo para a vida de José. Mas como? De que forma? De que maneira? Isso você vai saber no nosso próximo capítulo. Porque essa história não vai acabar nesse capítulo. A gente vai continuar na próxima semana. E você não pode perder a continuação dessa história. Aí a gente vai ver o que aconteceu com José. Uma coisa é certa. Leia aqui comigo, ó. Deus está trabalhando para completar seu plano. Deus estava trabalhando na vida de José de alguma forma para completar o que ele planejou para a vida de José. Criança, aguardo você, hein, no nosso próximo capítulo. Mas vamos orar? Feche seus olhos aí comigo. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Às vezes, as situações são desagradáveis, às vezes a gente sofre, às vezes a gente chora, às vezes as coisas não saem do jeito que a gente imaginou, mas a tua palavra, que a gente acabou de ler, nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ajuda-nos a entender o que o Senhor quer de nós. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aguardo você. Não falta não, hein? No próximo capítulo, se liga aqui no nosso canal na semana que vem para você ver a continuação dessa história. O que aconteceu com José. Tchau!